O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno consentimento, pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra que o povo de Deus tem a responsabilidade de guardar e transmitir a fé. Mas como isso deve de fato acontecer? Como se dá esse guardar e este transmitir a fé? Na primeira leitura de hoje, nós vemos aqui no livro do Deuteronômio essa afirmação, isto é, que é necessário guardar e transmitir a fé. Versículo 5: Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática. Então, guardar tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Deus transmitiu a Moisés, e Moisés, por sua vez, transmitiu ao povo. No Evangelho, nós vemos nosso Senhor dizendo aqui: portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros, será tido como menor. Mas quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Pois bem, então aqui nós vemos essa importância e essa responsabilidade de guardar a fé e de transmitir a fé. Só que, meus santos, isso não acontece apenas, nem principalmente, em você transmitir um conteúdo. Isto é, em você transmitir um catecismo ou simplesmente doutrinas. Entenda, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o catecismo e a doutrina perdi a palavra, acessórios, perdi a palavra, não sejam essenciais. Existe uma palavrinha que me fugiu agora à cabeça. Então, eu não estou dizendo que eles sejam dispensáveis, não, são importantes, mas a primeira transmissão, a maneira primeira e principal de se guardar e de se transmitir a fé, se dá por meio do testemunho. Na primeira leitura ainda, nós vemos aqui, nosso Senhor, Deus dizendo por meio de Moisés: procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração,
por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Então, de transmitir essa fé aos filhos, aos netos, a todos. A fé precisa ser guardada e transmitida. Mas, repito, não apenas as fórmulas, não apenas a doutrina, mas por meio do testemunho. Isto é, quando Jesus diz aqui que Ele não veio abolir a lei, mas levá-la à plenitude, Jesus está dizendo que a lei, ela precisa descer ao coração e transformar a vida, transformar os afetos, transformar as escolhas, transformar a própria vida. Aí sim, a fé pode ser transmitida. Porque se você pensa, veja aqui o perigo. Que apenas transmitindo um conteúdo, testemunho da sua vida, isso mais pode escandalizar do que servir para alguma coisa. Mas quando você tem essa consciência de que a fé se transmite primeiramente pelo meu testemunho de vida, aí sim, quando você ensinar a doutrina, ela terá autoridade. Quando você ensinar o catecismo, ele vai ser muito mais eloquente. Por quê? Porque a sua vida, ela manifesta aquilo que você crê. Então aqui, meus irmãos, é a ocasião de nós nos perguntarmos como tem sido a nossa vida. Eu tenho, de verdade, transmitido a fé? Nós vimos aqui, na primeira leitura, Moisés dizendo que essa fé precisa ser transmitida aos filhos e aos netos. É claro que os pais precisam ensinar aos filhos as orações, ensinar aos filhos os mandamentos, lembrando que o primeiro catequista é o pai e a mãe. Ensinar a doutrina cristã, os rudimentos, né? A base da doutrina cristã. Mas os filhos vão aprender o que é Deus e o quanto Deus é importante, vendo o exemplo de oração e de perdão nos pais, o exemplo de confiança em Deus, de amor à igreja, de amor e fé nos sacramentos. Então os filhos e os netos, vendo isso nos seus pais e nos seus avós, isso será um testemunho eloquente de fé para eles. Aquilo vai ser muito mais, digamos, profundo, tocará muito mais profundamente do que uma simples transmissão teórica. Lembremos-nos aqui, por exemplo, o que Santo Agostinho diz, né, lá no seu livro As Confissões. Ele diz que a fé, a paciência e as orações da sua mãe foram decisivas para a sua mudança, para a sua conversão. Isto é, ele via na mãe um exemplo de fé. Ele sabia o que era ter fé, vendo na mãe. São Francisco, que dizia para os seus irmãos, que eles saíssem para pregar o Evangelho, e se necessário, usassem palavras. Percebe aqui? O que é que São Francisco ele queria dizer com isso? Que a pregação se dava com a vida, com testemunho de vida. Se fosse necessário, eles poderiam usar palavras, mas primeiramente pregar com a vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia que os seus pais eram mais dignos do céu do que da terra. Tão espirituais, tão de Deus eles eram. E aqui, meus irmãos, vem a pergunta: e nós? Nós temos sido um sinal de Deus para as pessoas que se aproximam de nós? Quem se aproxima de nós vê algo de Deus,
vê que nós somos cristãos pelo nosso testemunho de vida. Como é que tem sido o seu testemunho em casa? Seu exemplo de perdão, de paciência, de misericórdia. Como tem sido a sua postura lá no seu trabalho, lá na escola? Isto é, você tem transmitido a fé? Às vezes as pessoas dizem assim: padre, mas eu não sei pregar. E é verdade, algumas pessoas não têm o jeito mesmo de pregar o Evangelho. Mas lembra de São Francisco? Preguem o Evangelho, se necessário, usem palavras. Mas primeiramente, pelo testemunho de vida. Eu não vim abolir a lei, mas levá-la à plenitude. Eis aqui a plenitude da lei. Os fariseus a compreendiam como o quê? Cumprir os preceitos, jejuar, devolver o dízimo, as regras de purificação. E Jesus nos ensina a lei que desce ao coração e transforma a própria vida. Que nós, meus santos, então, comecemos a nos analisar. Nós precisamos ter um testemunho de vida. Então, na sua oração agora, durante o tempo da quaresma, pedir a nosso Senhor, mas pedir mesmo com sinceridade: meu Deus, transforma este meu coração, porque eu quero, como diz lá Mateus capítulo 5, que os homens, que as pessoas se aproximem de mim e vejam as vossas boas obras em mim e glorifiquem a Deus que está nos céus. É maravilhoso quando nós encontramos uma pessoa que não apenas fala sobre Deus, que não apenas carrega um crucifixo, um terço na mão ou uma camisa com uma imagem de Nossa Senhora, dos Santos Anjos, de São José, mas quando aquela pessoa vive a fé, quando é uma pessoa que a gente percebe que se esforça para ser movida pela caridade. Não é maravilhoso isso? É, meus santos, é maravilhoso encontrar uma pessoa que vive aquilo que ela diz crer, que procura, não é fácil, que procura sofrer com paciência e com espírito de fé, sem meter os pés pelas mãos, mas que procura, se esforça ter uma vida de oração, porque ela quer ter amizade com Deus. É isso que Deus quer para todos nós. Então peça isso. Quando nós pedimos aquilo que Deus quer conceder, é maravilhoso. E Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de fé. Você que é catequista, imagine que maravilha, quando além de conhecer a doutrina, você vive a doutrina. De modo que quando você ensina a doutrina, ela transforma os corações. Quando você é ministro extraordinário da comunhão, e você vai levar a comunhão lá naquele doente, e você leva Jesus na teca e no coração. Isto é, você carrega aquele que você leva para os doentes. As pessoas veem, o doente percebe que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E isso transforma as pessoas. Isso transforma as vidas. Quando você, lá no seu trabalho, e você sofre uma injustiça, e você não sai matando aquela pessoa no seu coração. Eu ouvi por esses dias a respeito de uma pessoa, infelizmente eu não posso citar, embora seja uma pessoa conhecida, e que está passando, é no meio político, tá, meus santos? Imagine, é tão bom quando a gente vê num ambiente desse, saber, olha, aquela pessoa é uma pessoa de fé.
E uma pessoa que está sofrendo uma injustiça é conhecida, mas não é tão conhecida assim não. Vocês não acharem. Mas seja lá como for, é uma pessoa que está sofrendo uma injustiça e diz que reza por aqueles que lhe fazem o mal. Seus familiares ficam assim admirados. Dizem: padre, ele sequer fala mal das pessoas que querem destruir a sua vida, que querem prendê-lo. Ele sequer fala mal dessas pessoas. E é do queixo cair. Você dizer: mas como, gente? Quando eu sofro uma injustiça desse tamanho, a língua coça para falar mal daquela pessoa. Não é assim? É assim. Nós somos assim. Mas aquela pessoa crê, reza, vai à igreja e não fala mal dos seus inimigos e reza por eles. Isso é eloquente. Quando você vê um exemplo assim, se diz: nossa, é um católico de verdade, é uma católica de verdade, é alguém que tem fé. Isso não nos inspira? Inspira? Isso nos inspira a viver a fé. Então vamos lá, meus irmãos, no tempo da quaresma, este tempo, uma coisa que eu tenho batido na tecla desde o início, nós precisamos terminar o tempo da quaresma, sair do tempo da quaresma melhores, mais parecidos com Jesus, mais convertidos, com o coração mais próximo daquele coração que nós recebemos em toda a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.